Pronto, acho que agora vai, se Deus quiser. Agora vai. Ah, foi. E a gente mexe aqui no cabo da internet. Desliga e liga e volta. Joia. Pessoal, eu vou dar uma desligada nos comentários aqui, e aí eu volto a ativar os comentários na hora que a gente for fazer o tradicional pinga-fogo. Que a gente sempre faz aqui, nos últimos 20 minutos, a gente faz um pinga-fogo para conhecer mais gostos, paladares, músicas, enfim, histórias legais, lembranças de todos os convidados que estão vindo. Bom, pessoal, ela dispensa maiores apresentações, mas enfim, eu vou apresentar como a gente apresenta todo mundo que passa por aqui. A convidada da gente de hoje é daquelas pessoas, ela tem uma peculiaridade na vida, porque ela é daquelas pessoas que as fases todas da vida, não diria todas, mas enfim, as fases da vida foram acompanhadas por centenas de milhares de pessoas. Eu até escrevi hoje na apresentação, desde o aparelho nos dentes, a franjinha e o cabelo escorrido atrás das orelhas, ela foi sendo acompanhada e foi crescendo na frente da tela, na frente do vídeo, dos nossos celulares e computadores. E como o mundo virtual pode ser compassivo, mas também pode ser destrutivo, dependendo dos interesses de quem está por trás, de quem está ali do outro lado, e é muitas vezes escondido atrás do teclado, ela também aprendeu e muito com essa exposição. Seguramente hoje pensa muito mais antes de ver aquilo que vai postar, se deve ou não postar, mas isso não tira de jeito nenhum a franqueza, a espontaneidade que de fato despertam a empatia e o carinho de quem acompanha o trabalho dela, e são milhões de pessoas. Eu estou falando de uma das maiores influenciadoras digitais do país, Maju Trindade, ou, para a mãe dela, a Maria Júlia. Maju, seja muito bem-vinda aqui com a gente, viu? Obrigada. Nossa, eu estou muito emocionada. Bom, vamos começar o nosso papo aqui. Deixa eu começar perguntando para você desse momento de confinamento. Está todo mundo se readaptando, está todo mundo se reinventando. Né? Como é que você está vivendo esses dias? E assim, eu fico pensando, né? Você, mesmo sendo produtora de conteúdos digitais, é uma pessoa que está saindo sempre, enfim, faz seus trabalhos fora de casa, encontra amigos, encontra família. Como é que tem sido sua quarentena? Olha, eu estava um pouco mais aflita no começo, né? Tanto que eu estava esperando que fosse ser mais rápido. E logo no início eu resolvi ir para o interior, ficar na casa dos meus pais, com minha família, até porque lá não estava tão caótico quanto São Paulo, estava mais tranquilo. Então não estava aquele ambiente desesperador. Que assim, São Paulo, como a gente está dentro de casa, a gente não sente muito, mas quando você anda na rua, assim, você precisa sair para ir no mercado, sei lá, você acha muito esquisito. E eu passei esse tempo lá, mais ou menos uns 40 e poucos dias, e foi super legal, porque eu fiquei pensando, gente, se não fosse nesse momento, eu não passaria tanto tempo com a minha família, porque eu tô sempre na correria, né? Então, por esse lado, foi até legal. E aí eu voltei pra cá porque eu tava sentindo a minha casa meio abandonada. Eu falei, nossa, eu quero ficar um pouquinho na minha casa. Mas eu tô tranquila. Em relação ao meu trabalho, eu acho que quem trabalha com criação de conteúdo e tudo mais, consegue se reinventar, né? Com mais facilidade. Eu acho. Em- Seguramente, vocês têm muito mais agilidade. Você é, se adapta rapidamente a essas mudanças, com certeza, com sim. certeza. Aliás, você fez um vídeo há um tempo atrás, acho que já faz alguns anos. Você Uhum. fez um vídeo era um vídeo sobre como vencer o tédio. E daí você faz algumas daquelas dicas, sabe? Liga para os amigos que não atendem, canta alto no chuveiro, Uhum. tenta escalar a porta. Quais são as coisas mais comuns e as mais bizarras que você fez para passar o tempo nesses dias? Olha, a mais comum, eu acho que assim, eu consigo arrumar coisas para fazer na minha casa muito fácil. Então, eu gosto muito de organizar as coisas. Eu tenho até um quartinho ali que é tudo separado em caixa. Aí, quando eu não tenho nada para fazer, eu falo, nossa, vou tirar tudo, limpar e colocar de novo. Porque eu adoro fazer isso. Ou senão eu vou mexer alguma coisa na cozinha, vou limpar alguma coisa, ou fazer
máscara facial, massagem no rosto, sei lá, eu consigo me reinventar muito rápido nessas questões. E quando eu tava no interior foi legal porque eu passei mais tempo com os meus irmãos, eu tenho muitos irmãos, inclusive, e passei tempo com alguns deles e consegui fazer vídeos, né? Eu um pouquinho antes da quarentena, de tudo isso começar a acontecer aqui no Brasil, eu já tinha voltado com o meu canal no YouTube, que foi onde eu comecei, onde eu iniciei tudo. E aí eu tinha dado uma pausa de 1 ano e meio, quase 2 anos, que eu tinha parado de gravar os meus vídeos. Eu fazia parte de uma produtora e eu resolvi sair e dar um tempo, assim. Falei, nossa, eu vou voltar pro YouTube quando eu tiver realmente vontade de editar os meus vídeos, vontade de falar coisas novas e tudo mais. E aí eu resolvi voltar um pouquinho antes. Então, eu estou, né, com o meu canal ativo de novo. Então, consegui filmar algumas coisas, alguns vlogs, né, que é basicamente o dia a dia, assim. E gravei também com o meu irmão, pintando camiseta, fazendo tie-dye. Então foi muito legal. E eu tô usando o YouTube de novo, até porque agora eu tô com mais tempo, eu posso sentar na frente do computador, editar os meus vídeos. Então eu acho que tá sendo muito legal. Assim como live, né? Tá todo mundo fazendo live, usando dessa Todo mundo fazendo plataforma. live. Todo mundo fazendo live. Não, eu descobri um mundo, Maju. Enfim, eu não sou influenciador digital, você conhece meu trabalho, enfim. Eu tenho um trabalho também multifacetado no campo da política, sou médico, tal, na igreja, enfim. É, mas eu descobri um mundo totalmente diferente. Aliás, eu fui empurrado para descobrir esse novo mundo, porque de repente eu me vi na minha casa. E assim, meu trabalho demanda eu conversar com as pessoas, ouvir as pessoas, saber o que está acontecendo, dialogar com elas e tal. Eu falei, e gente, e agora? E aí comecei a descobrir duas coisas. Primeiro, descobri que a gente está em distanciamento social, mas a gente não está em distanciamento afetivo. Porque isso aproxima a gente pra caramba. Sim. Estou conversando com os meus amigos o tempo todo e assim, e a segunda coisa é que eu estou aprendendo muito aqui, mas muito. Essa parada das lives está me ensinando pra caramba. Que legal. Mas falando de você, se ainda está arrumando, fiquei sabendo que se ainda está tentando. Fato ou fake? Você ainda está arrumando tempo nessa pandemia para tentar virar vegana? Nossa, Não, foi o momento ideal para mim, na verdade. Muita gente falou, nossa, por que agora você inventou isso? E, na verdade, eu aproveitei desse tempo, dessa oportunidade, que eu estava lá no interior, porque com os meus pais, né, eu moro sozinha, tenho 21 anos. E até hoje eu nunca fiz feijão, porque eu tenho um pouco de medo de panela de pressão e tudo mais. Então eu acabo comendo coisas que são mais fáceis de fazer, tipo ovo, omelete, ovo cozido. Ovo não falta na minha casa. Miojo, E aí, miojo. miojo, eu não sou muito fã de miojo, mas às vezes quebra um galho. E aí, como eu tava no interior, eu falei, nossa, aqui tem comida, né, de gente grande, arroz, feijão. Eu falei, vou aproveitar esse período, que eu acho que vai ser até mais fácil de eu conseguir ficar uma semana vegana, sem o ovo, sem o queijo e tudo mais. E aí, já que eu não tava fazendo nada, eu falei, vou me dedicar a isso. Foi uma semana super legal, eu documentei tudo, fiz um vlog mostrando as coisas que eu estava comendo. E eu acho que foi um momento bom, assim, porque aqui em casa é bem difícil de eu conseguir fazer isso, eu não cozinho toda hora. Mas também foi legal para eu aprender a fazer coisa nova, para eu aprender, sei lá, me ocupar com outras coisas, né? Eu tinha muito tempo para ficar pensando, meu Deus, o que que eu vou comer? Então eu consegui me ocupar, mas foi uma semana muito legal, assim. E eu arrumei esse tempo pra Né? tentar ser vegana numa semana e deu super certo. Olha isso, olha isso. Mudando um pouco de assunto, a principal proposta que eu tenho feito aqui nas minhas lives, ela vai em duas direções. A primeira é transmitir valores com um papo informal, com um papo próximo, com gente de todo tipo que passa por aqui. E a segunda é sempre mostrar o lado humano do convidado. O lado B, o lado que, enfim, o lado que aproxima das pessoas, o lado que mostra que quem está do lado de cá da tela do lado de lá da tela é gente como a gente. Uhum. E eu queria conversar com você um pouco sobre a Maria Júlia, né? sobre você, sobre, enfim, o seu outro lado. Você já falou publicamente sobre o relacionamento conflituoso que você tinha com seus pais, que são separados. Uhum. E aí, assim, passado um tempo de muita transformação na sua vida, de amadurecimentos,
como é que é hoje seu relacionamento com seu pai e com a sua mãe? E como é que você acha que eles te veem hoje? Você já não se sentiu tão amada. Mas e hoje? Como é que você se sente? Nossa, esse papo ele daria uma live de 5 dias, eu acho. É, Muita gente me acompanhou, né, desde o começo, desde o início, que eu era bem adolescentezinha, tava pré-adolescente, adolescente. E, e eu falava tudo, né? Eu contava muito da minha vida, do meu dia a dia. E eu não tinha muito medo e nem vergonha de falar o que eu estava afim de falar naquele momento. E eu lembro que muita gente se identificava comigo porque eu simplesmente era verdadeira e não tinha muito filtro. Então nossa, meu Deus, amanhã eu tenho prova de química. E eu chorava, eu filmava eu chorando, eu realmente estava chorando. Eu falei, eu não aguento mais, não dá. Então, os meus dilemas de adolescente, ele foi muito compartilhado e por isso que o pessoal se identificou, né? Todo mundo fala, eu adorava quando as pessoas falavam, nossa, eu também odeio química. Eu falava, meu Deus, alguém me entende. Alguém que eu nem sei onde essa pessoa mora, eu não sei nem quem ela me entende, ela gosta de mim. Mas em relação aos meus pais, eu acho que todo mundo tem conflito em algum momento da vida com os pais. A minha vida não foi muito diferente. Mas eu fui criada pelos meus avós, né? Eu morei em Guarulhos por muito tempo, até os meus 14 anos de idade. E depois eu morei, no período que eu fiz meu ensino médio, eu morei no interior. Aí eu morei um pouquinho com a minha mãe, depois morei um pouquinho com meu pai, porque os dois moram no interior. E eu acho que hoje eu olho para trás e para mim, óbvio, né? Quando a gente tá passando por um problema, parece que ele é o É pior o maior de problema. todos, não vai terminar nunca. Aham, exatamente. Então, pra mim, era esse dilema. Meu Deus, meus pais não me entendem e tudo mais. Não pelo fato deles serem separados, até porque eu nem imagino os meus pais juntos. Porque tem gente que os pais separaram quando a pessoa já é um pouco maior, já tem um pouco de noção. Aí a pessoa fala, putz, sei lá, meu pai ou a minha mãe foi embora, ou rolou uma briga, coisa do tipo. E pra mim, não, eu não tenho essa lembrança dos dois, né? Porque eu já era bem pequenininha, eles eram muito novos também. Minha mãe tinha 18, meu pai tinha 16 quando eu Nossa, nasci. eles eram Eram super duas novos. crianças. Mas hoje, assim, eu acredito muito que também pela minha conversão, né? Muita coisa mudou. Hoje meu relacionamento com eles é ótimo. Não só com eles, né? Mas meu relacionamento com todo mundo, com toda a minha família mudou muito. Eu mudei muito, amadureci muito também e muito rápido. Às vezes eu ficava, meu Deus, por que que eu não faço coisas que as pessoas da minha idade estão fazendo? Eu comecei antes, sabe? Eu comecei a ser. Eu até, quando eu estava conversando com a Luciana, eu comentei com ela que eu falei, meu, é muito doido, porque eu tive que amadurecer muito rápido. Eu Então, imagino. quando eu fiz 18 anos, eu parei de fazer tudo que um jovem de 18 anos quer fazer, eu parei de fazer. Então, eu comecei a voltar, não voltar, mas eu não, eu ficava meio deslocada. Até hoje eu me sinto um pouco deslocada, até porque eu tenho muito amigo, que, sei lá, tem 10 anos a mais do que eu, e eu adoro ter esse tipo de pessoa perto de mim. E incluindo os meus pais, que são muito, muito novos, né? Então, para mim, eles são muito amigos, assim, Seus pais parceiros. têm quantos anos, Maju? Hoje, minha mãe tem 39, meu pai tem 37, 38, acho São que é isso. super jovens. Muito jovens. Então, a gente se entende. Por que eu estou perguntando para você sobre o seu relacionamento com eles e assim, um relacionamento que foi conflitivo e que depois mudou, houve a reaproximação, quer dizer, há uma compreensão completamente distinta hoje, há uma enfim, mudou, né? Por que eu estou Uhum, falando? Porque eu penso que nesse momento, inclusive acompanhando a gente aqui, pode ter muita gente vivendo situações semelhantes. E aí, uhum. assim, como é que foi para você sair das drogas e sair da vida louca que você tinha antes? Você estava falando que você chegou nos 18, você botou o pé no freio e começou a voltar, né? O que você sente quando você vê um jovem que vai sendo levado a largar tudo na vida por causa da vida louca, vai indo nessa direção, que é uma direção que você já viu, que você estava indo, mas você puxou o freio de mão, deu um cavalo de pau? Foi bem isso. É muito estranho ver droga, né? A palavra droga, porque você fica até meio assustado. Até eu falo, gente, droga?
Mas é que assim, a droga é que eu fumei, né, por um tempo. E mas essa fase, ela foi muito rápida e muito intensa, porque eu já tinha começado a trabalhar com internet, mídias sociais com uns 15 anos. Então eu estava no primeiro ano do ensino médio, já estava morando no interior e eu queria fazer o que todo mundo fazia, que era ir pra festinha final de semana, Se e toda divertir. aquela coisa que o jovem, que o adolescente, ele quer fazer, o que ele gosta de fazer. E só que o meu problema maior, não, na verdade não era um problema, era bom, mas passou a ser ruim, quando eu estava realmente ganhando o meu próprio dinheiro. Então eu achava que eu era dona do meu próprio nariz e por ter dinheiro, por ter condições, eu achava que eu podia, sei lá, eu tô meio triste hoje, vou ali no shopping comprar um negócio, gastar dinheiro. Eu já cheguei a comprar coisas e quando eu voltava pro hotel, que eu ficava muito em hotel aqui em São Paulo, eu olhava e falava, gente, mas essa roupa é horrível, eu nunca usaria essa roupa, por que eu comprei essa roupa? Você nem Então sabia o que estava comprando. exatamente. Então era uma vida muito doida, assim, eu posso fazer isso, porque eu tenho tô ganhando meu dinheiro. E só que chegou um momento, né? Eu fui criada na igreja, mas eu nunca tinha sido convertida de verdade. Eu não entendia, né? Eu só era uma criança que era obrigada a ir para a igreja porque a família ia para a igreja. Só que eu não. Era a fé dos seus pais, era a fé dos seus É, avós, da sua família. Era uma aham, coisa que não fazia sentido para você. é. E eu não tinha muito entendimento daquilo, eu não sabia, mas eu era cheia de regras. Então eu cresci com muitas regras, até porque eu fui criada com os meus avós e eles são mais velhos, então eu sei que eles não me criaram da mesma maneira do que criaram a minha mãe, por exemplo, mas foi de um jeito bem parecido. Então, tinha muitas regras, até por conta da religião, tinha muita regra. Eu lembro que eu era pequena e eu gostava de colar tatuagem de chiclete, tatuagem que vinha no doce, e os meus avós achavam um absurdo, eles tiravam e falavam: Meu Deus, isso é coisa do diabo, tira isso. E eu ficava assustadíssima. Então, para mim, unha vermelha era uma coisa, meu Deus, não se pinta a unha dessa cor. Então, por mais que eu não era convertida, o que eu sabia de Deus ou de religião é que era uma coisa bem complicada e que era cheio de regras. E então, quando eu fui para o interior, nem a minha mãe nem o meu pai eles eram convertidos. Então, quando eu fui para lá, eu tinha muito esse costume de ir para a igreja, pelo menos umas 3 vezes na semana, segunda, quarta, sexta, às vezes eu ia também, e domingo. Então, eu estava enfiada na igreja e eu ia porque, nossa, eu preciso ir. E eu lembro até de uma frase que é muito engraçada, hoje para mim é engraçada, que minha avó, eu lembro que eu fingia que estava dormindo domingo de manhã para não ir na igreja, ela falava: Se Jesus voltar hoje, você vai ficar. Maravilhoso, né? A minha avó falava a mesma coisa. Eu ficava agoniada. Eu falava: Jesus, por favor, não volta hoje, eu tô com muito sono, eu quero ficar aqui. Hoje não, por favor. Ou Hoje se não. voltar, volta depois, É. volta à noite. Nossa, aí eu ficava mal, porque às vezes eu inventava que eu tava com dor de barriga, eu ficava, meu Deus, agora que eu não vou mesmo. Mas eu lembro que a minha avó me falava muito isso. Então, eles. É o estilo de vida deles. E eu cresci nesse meio, eu cresci no meio de adulto, no meio de regras e tudo mais. E quando eu fui pro interior, os meus pais não eram da igreja. E eu até tinha vontade de ir na igreja, mas era mais para cumprir um protocolo. Mas eu não entendia muito bem, não sabia de Bíblia, não sabia, tá, Deus, Jesus, mas e aí? Não sabia nada. Eu só ia porque eu fui obrigada por muito tempo. E aí, naquele período que eu já estava no interior, eu resolvi deixar quieto. Eu falei, minha mãe não vai na igreja, meu pai não vai na igreja, eu também não vou sozinho, eu tinha um pouco de vergonha também. Mas, então eu cresci com esse entendimento, eu nunca esqueci da igreja, apesar de não conhecer tanto sobre religião, sobre Bíblia, mas eu tinha umas coisas, assim, as regras, né, na minha cabeça. Nossa, isso que você tá fazendo é errado. Só que eu não sabia o porquê que era tão errado assim. Então, para mim, era um conflito muito grande, tipo, tá errado, mas, deixa quieto. Então, eu passei um tempo sem ir para a igreja, mas eu nunca esqueci do que foi me passado, do que eu ouvia, do que eu via dos meus avós. E Isso então faz quanto tempo, Maju? Isso faz quanto tempo? eu Você me tinha quantos anos converti. aí? Então, quando eu parei de ir na igreja foi dos 14 aos 17 anos, que eu me converti Tá, aos 17. tá. E aí eu nesse período
eu fazia certas coisas que, né, todo jovem faz, e acredito que todo jovem que também cresce na igreja, ele não esquece assim tão fácil. Não. Eu não esquecia muito das coisas, né? Mas mesmo assim eu fui tomada por, não só pela, não digo pela fama, porque não chegou a ser uma coisa, né, estrondosa, meu Deus, mas pra mim era, porque eu era muito nova e Claro. separada na rua e as pessoas me reconheciam e gritavam, eu ficava tipo assim, gente, quem sou Aliás, eu? O que que tá acontecendo? aliás, eu queria voltar nisso. Mas eu queria voltar nisso da fama, essa sensação enfim, de repente começar a ser reconhecida na rua, as pessoas gritarem, falarem e tal. Mas o que que eu queria te perguntar? Eu queria te perguntar o seguinte: nesse lance, enfim, nisso que vem acontecendo, e você está contando um pouco da tua história, aí você passa por essa experiência, e a minha pergunta é: quais foram as duas, três principais metamorfoses aí, as duas, três principais mudanças da Maju nesses últimos 4, 5 anos? Né? Para além, enfim, para além das mudanças externas, quer dizer, você também foi crescendo diante da tela, tá? Foi mudando, mudando o estilo, mudando o jeito, mudando, enfim, mudando a feição, a aparência. Mas internamente, quais foram as grandes mudanças que você sente que você experimentou nesse período, nesses últimos anos? Olha, eu vou tentar ser breve porque eu falo demais, mas foram muitas e o meu testemunho ele é uma das coisas que para mim é muito chocante ainda, né? Que já foi 2016, foi do dia para noite, mas eu tive muita mudança nesse período, não só como uma pessoa que vai crescendo e vai amadurecendo, mudando, mas coisas, escolhas que eu fiz exatamente naquele dia que refletem até hoje na minha vida. Então, eu realmente parei de fumar do dia para noite. Eu falei, eu não era uma viciada, eu não era dependente, mas eu falei, eu nunca mais vou colocar isso na minha boca. Eu não vou mais fumar, eu não quero mais fazer isso. E não era só porque eu ia desapontar minha família ou os meus pais iam ficar chateados comigo, mas era por mim. Que eu tive um momento de reflexão que eu parei para pensar, eu falei, não faz sentido isso daqui que eu tô fazendo, porque isso não tá preenchendo nada, isso aqui não tá mudando nada. Então eu preciso me abdicar de algumas coisas e ir atrás do que eu realmente quero descobrir, do que eu quero saber, que foi atrás, foi a questão da religião, que eu já tinha uma Bíblia, eu não entendia muito bem, mas eu me esforcei por um período, eu abri mão de muitas coisas, eu abri mão de sair, eu abri mão de todo o dinheiro que eu tinha e a autonomia que eu tinha para fazer o que eu queria, já que o dinheiro era meu, eu falei naquele período, né? Minha mãe e meu pai também tiveram uma participação muito grande, que eles estavam tristes comigo, mas eu falei, tudo bem, não vou ter o meu dinheiro, eu só vou fazer os meus trabalhos e só vou para os lugares que a minha mãe ou meu pai forem comigo. Então eu passei um período que eu abri mão de muita coisa, de amizades, de viajar. Eu falei, eu não posso atropelar as coisas, porque eu entendi, eu fiz uma escolha hoje que eu vou esperar e que eu vou atrás do que eu quero descobrir, mas quem que é esse Jesus realmente? Uhum. Então, a partir dali, acho que não tem nem como, né, uma pessoa quando ela se converte verdadeiramente, não tem nem como ela continuar a mesma pessoa. E para mim foram muitas mudanças, não só do amadurecimento mesmo precoce, mas como eu aprendi muito também na internet, né? Eu aprendi muito sendo criticada, eu aprendi muito ouvindo o que eu não queria ouvir e, e táticas assim que eu acho que só essa fama muito doida, ou você aprende muito com ela, ou você se perde de uma maneira muito triste, igual acontece com muita gente, né? A pessoa, ela não sabe receber crítica, ela se perde porque ela não sabe muito bem quem ela é, e aí ela fica, nossa, será que eu sou isso que a pessoa tá falando? E eu acho que isso acontece muito no começo, né? Quando a Eu pessoa tá imagino. começando a ser exposta. Então eu sofri muito isso, ainda mais por ser adolescente, então eu ia para a escola, as pessoas já me conheciam antes de eu me apresentar, elas já tinham uma imagem de mim, então tudo foi um pouco mais difícil. Então, para mim, era uma coisa meio um desafio, né? Conhecer E gente que nova. Majus, você acha? Que Majus foram surgindo a partir daí? Que Maju foi surgindo? Que Majus vieram? Que Majus apareceram? Que até então não estavam, enfim, não eram visíveis.
Você diz depois desse Depois da período? conversão, nesse período que você vem... Você falou, né? Você falou de amadurecimento, você falou de uma relação diferente com os teus pais, você falou de uma relação diferente com os amigos. Que Majus foram Uhum. surgindo? Que Maju foi essa que começou a surgir? Eu acho que até uma Maju mais responsável com o próprio trabalho, né? Porque no início, quando eu era muito jovem, muito novinha, ainda sou jovem, mas quando eu era mais novinha, eu, eu, eu não tinha muito esse senso de responsabilidade de que, nossa, o que eu estou postando está sendo mostrado para muita gente está me vendo. Eu só olhava para isso e falava, que legal, as pessoas estão Foi. me vendo, mas beleza. E eu acho que até depois da conversão eu comecei a ter um senso de responsabilidade muito maior, não só porque eu me converti, eu preciso passar agora a imagem de uma pessoa muito maravilhosa, iluminada e perfeita, porque é uma mentira e eu nunca vou passar essa imagem, eu nem quero, mas eu comecei a perceber que as escolhas que eu faço na minha vida mesmo, elas precisam ser de verdade, porque o que eu faço aqui é muito eu, é muito a minha vida. Então não adianta eu tentar esconder alguma coisa. É óbvio que tem coisas que eu prefiro não mostrar, coisas que eu Claro. mostrava antes, né? Eu não mostro 100% da minha vida, mas decisões que eu faço no meu dia a dia que afetam totalmente a minha, não só a imagem, mas meu jeito de me comportar com isso aqui, que é uma rede social que eu falo com outras pessoas e que ao mesmo tempo é o meu trabalho. Então, E te essa. cobram muito? Te cobram muito, Maju, por exemplo, te cobram muito conteúdos relacionados à fé, te cobram muito essa. Tem uma expectativa muito grande, você estava falando dessa coisa da perfeição, ou sei lá, ou mais carola, ou com sinais visíveis enfim, de mudanças, ou que enfim, manipulam as pessoas. As pessoas te cobram posturas, conteúdos relacionados à fé cristã, elas reclamam quando você decide falar de outras coisas ou quando você simplesmente não quer falar nada? Engraçado que esses dias atrás eu postei até um IGTV falando mais ou menos um pouco disso, porque me perguntaram, né? Você ainda é cristã? Ah, E aí eu achei interessante essa pergunta, porque ela é muito normal. E uma das coisas que eu penso, né, das pessoas me cobrarem, eu recebo muita cobrança, mas se for falar numa porcentagem, é 5% das pessoas que me seguem, porque eu sei que tem muita gente que me segue, que não tem religião, que não é convertido, não tem a ah, mesma fé que a minha. Eu não surgi num meio gospel, por exemplo, eu sou gospel desde que eu nasci, e agora tudo que eu faço fora disso eu sou criticada. Graças a Deus comigo não acontece isso. Acho que as pessoas entendem bastante, são até bem respeitosas comigo. É, mas tem as pessoas que cobram, mas eu acredito que é uma cobrança até legal, porque a maioria dessas pessoas que me cobram, que elas perguntam, mas Ju, você ainda é cristã? Ou por que você não passa mais sobre isso ou sobre aquilo? Por que eu não vejo mais textos falando sobre Deus? Mas eu também sinto que é uma curiosidade por conta, claro que tem as pessoas que querem vir perguntar para ofender, cutucar ou coisa do tipo, mas também tem as pessoas que de alguma maneira o meu testemunho impactou na vida delas, então elas querem saber mais, e isso não tem como evitar, né? Elas vão perguntar, elas vão querer, mas Ju, eu gosto tanto quando você fala sobre aquilo, por que você parou? E eu acho que tem um tempo para tudo, né? Tem fase para tudo. Logo que eu me converti, as pessoas começaram a perceber, porque é aquela coisa, logo que você se converte, você quer falar para todo mundo, você quer contar tudo para todo mundo, tudo que você está aprendendo. E comigo não foi diferente, eu fiz muito isso, contei para todo mundo, falei muita coisa, tanto é que tem meu testemunho no YouTube, ele tem mais de 3 milhões de visualizações. nossa, E, e é muito legal, é muito especial, só que eu não tô mais em 2016. Eu acho que o claro, testemunho da minha claro, vida, ele é diário claro, e é também claro, né, ele vai lógico, mudando lógico, e não tem como eu só me apegar a ele e falar, nossa, agora eu só vou falar disso, eu só vou claro. falar de pais E, separados. e falar de Deus, falar de fé, falar de valores, tá para muito além do discurso, tá para muito além Sim, daquelas palavras-chave, tá para uhum, muito além desses mantrazinhos que são sim, decorados e tal. É isso, é viver, é ser franco, é ser espontâneo, apresentar coisas belas, coisas sim. bonitas, enfim, coisas com excelência. Mas se você tivesse a chance
de recomeçar sua vida hoje, se desse para zerar o jogo. Eu sei que uma vez você zerou tudo. Você zerou tudo da tua vida dentro da tua relação com os teus pais. Surgiu uma crise lá, tal, você zerou tudo. Mas se você pudesse recomeçar lá de trás, o que você faria diferente? Mais que isso, você acha que você seria uma influenciadora digital ou você se imagina ou já se imaginou fazendo alguma coisa diferente? Eu tô adorando, porque tudo tá linkando com muita coisa. Esses dias eu assisti Efeito Borboleta, e essa pergunta, ela é muito, né, engraçada, porque depois que você assiste, você fala, nossa, eu não queria Muito, voltar para consertar nada, muito, porque muito. talvez eu nem estaria aqui se eu tivesse consertado alguma coisa. Mas se eu tivesse essa chance de zerar, e se eu seria influenciadora ou não, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de ter pessoas perto, conversar, discutir, conhecer gente nova e observar muito, né? Gente diferente. E não foi uma escolha minha ser uma influenciadora, até porque eu não fui colocando os meus vídeos no YouTube para ser uma influenciadora, não tinha ninguém que eu olhava, que eu assistia e falava, nossa, quero ser influenciadora igual ela, Você que hoje nunca acontece imaginou isso? muito. Você foi colocando Não, espontaneamente e foi tirando. sim, e aí virou do nada. Mas hoje é muito normal você conversar com uma criança e ele falar, eu quero ser youtuber, quero ser influenciador. Você fala o que você quer ser quando crescer? Youtuber. E é engraçado, porque Muito comum. quando eu comecei, eu só usava o YouTube para colocar os meus vídeos ali para ninguém ver, porque não podia deixar no computador, né? Não podia deixar no computador. Meu primo, meu tio, todo mundo usava o computador. Eu falava, nossa, essas besteiras que eu tô fazendo, gritando e dançando, eu vou colocar no YouTube. E aí os meus amigos começaram a assistir e tudo mais. Mas não foi com a intenção de virar, mas eu gosto muito de fazer o que eu faço. E que para mim é muito melhor hoje do que era antes. Mas eu não sei exatamente, eu acho que eu faria alguma outra coisa. Eu estou, né, fazendo um curso agora, começou no meio dessa pandemia, mas é um curso que eu já tinha programado antes, de fashion styling. Então, é uma coisa que eu também gosto, mas não é algo que eu sempre gostei, sempre, nossa, eu quero muito fazer isso, porque eu também já mudei muito de ideia. Quando eu era menor, eu gostava de assistir tudo que era sobre cozinha, culinária, joguinho de computador, tudo era sobre cozinha. Ai, vou montar um bolo, eu achava incrível. E aí, no ensino médio, eu queria fazer psicologia, eu até prestei o Enem no primeiro ano, e aí, só que logo nesse primeiro ano, eu já comecei a trabalhar com internet, então eu falei, nossa, eu preciso rever aqui o que eu realmente vou aproveitar nesse momento, se é me matar de estudar e deixar isso daqui passar, essa oportunidade de trabalho passar, ou eu vou trabalhar com isso quanto eu posso, porque também não sei, vai que o Instagram acaba amanhã. Então eu Então, quis aproveitar. eu ia até te perguntar sobre isso. Isso é uma curiosidade que eu tenho, porque eu vi que você está fazendo um novo curso, esse curso de fashion styling. Aliás, você sempre foi uma pessoa que despertou, que chamou muita atenção pelo estilo de ser, pelo estilo de se vestir. Eu me lembro até de uma entrevista tua na revista Vogue, e fizeram um perfil teu na Vogue, né? Quando eles falaram que você é o tipo de pessoa que consegue deixar uma camiseta branca com um jeans, consegue transformar isso numa combinação super estilosa. E aí eu fico ouvindo você falando do curso que você está fazendo, de fashion styling. Você acha que, assim como acontece com os jogadores de futebol, por exemplo, que a vida de influenciador digital tende a ir se esgotando com o tempo? Você já pensou sobre isso? Isso te ocorreu alguma vez ou nada a ver? Eu acho que não é que acaba do dia para a noite, mas isso pode acontecer, né? A gente não sabe. Mas tudo vai mudando e é muito rápido. Eu sempre uso o exemplo quando eu vou pensando nessa coisa de tempo e se vai acabar ou não. Eu penso, nossa, em 2010, as pessoas estavam começando a usar o iPhone 3. E a gente tá, tipo assim, quase no 12, iPhone 15, sei lá que iPhone que tá. E aí você fala, nossa, muda tudo muito rápido. Antes era só Snapchat, Instagram era só foto. Agora dá pra fazer live, dá pra fazer IGTV, dá pra você ligar em grupo, dá pra você fazer absolutamente tudo. Dá pra você fazer compra pelo Instagram. Então, acho que muda muito rápido e, consequentemente, as pessoas também mudam. Então, o público que era jovem, que nem eu, ele cresceu. E,
claramente tem pessoas que enjoaram de mim e falaram, vou dar um follow na Maju, não aguento mais ela, e em qualquer outro momento ou eu volto ou eu cansei. Eu acho que as pessoas vão mudando, porque é um público, mas é um público que muda do mesmo jeito que eu também mudo o meu formato, eu não sou mais a menina de 15 anos que fica gritando só. Eu pegava o celular e ficava, com uma boba, gritando, e eu não faço mais isso. E tem Você dá gente muita ainda. risada dos vídeos? Você dá muita risada dos teus primeiros vídeos? Olha, eu dou risada, mas também fico com um pouquinho de vergonha de mim mesma. Acho que é um pouco dos dois, risada e vergonha. Mas eu penso sim, que isso um dia pode acabar, mas graças a Deus eu tenho essa plataforma tanto para falar com as pessoas, mostrar, é o que você falou, eu tenho muito isso comigo, que não necessariamente eu preciso ficar usando disso, agora porque eu me converti, preciso ficar pregando, virar uma pastora online, virtual. Mas eu gosto muito de mostrar coisas bonitas, coisas belas, música, foto, eu amo tirar foto. Então, eu acabo fazendo isso virar minha vida, né? Isso é minha vida, isso é quem eu sou. Mas eu não tenho isso como a principal coisa da vida, porque se esse Instagram acabar, meu Deus, lascou. Eu não vou ganhar não vou trabalhar mais, porque se ele terminar, eu não vou ter essa plataforma para usar. Mas eu sei que eu gosto de outras coisas, eu gosto de foto, eu gosto do curso que eu tô fazendo, eu já gosto disso, de vestir e tudo mais. Então, eu só não teria oportunidade de falar com mais gente que tá longe. Mas para mim isso aqui não é tudo. Se isso terminar, eu vou lamentar muito, vou ficar triste. Mas foi um período muito bom assim da minha vida que eu aproveitei o máximo, tanto de trabalho quanto das pessoas. Então, para mim ia ser triste, mas ia superar. Mais uma mudança da vida. Escuta, seguinte, chegamos ao... O papo tá ótimo, mas vamos ao momento mais esperado das lives que eu faço aqui. Todo mundo que passa por aqui, a gente faz... Vou até ativar os comentários aqui, mas todo mundo que passa por aqui, a gente faz um pinga-fogo. Eu brinco que é o paredão do bem, né? Para revelar coisas legais sobre você, sobre quem tá do outro lado. Tá aberto também para o pessoal participar, quem quiser também opinar, perguntar, fazer, falar. Claro que não dá para todo mundo, o que for dando tempo a gente vai falando, vai inserindo, mas eu queria começar aqui fazendo com você. É sempre papum, papum, papum. Sinceridade ou serenidade? Nossa, eu vou ser muito hipócrita se eu falar sinceridade, porque eu sou a pessoa que eu prefiro, eu sou a mais, prefiro a serenidade às vezes do que a sinceridade. Isso eu acho que é um defeito meu, mas vamos aí, para ser rápida, então não vou ficar enrolando muito na minha resposta, mas serenidade eu prefiro. Andar descalço ou de tênis? Nossa, de tênis, com certeza, sem agonia de andar descalço. Vento ou sol na cara? Sol na cara. Por quê? Porque o vento, às vezes, ele machuca, né? Às vezes ele é gelado demais e é bom 2 segundinhos de vento ali, mas não muito. Eu prefiro o sol na cara. Eu gosto. Melhor roupa é? A roupa que faz você se sentir confortável. Muita gente aqui perguntando da sua amizade com a Priscila Alcântara. A Priscila esteve aqui também. Aliás, foi incrível, assim como está sendo com você. O que você pode falar? O que eu posso falar? O que eu posso falar é que eu não quero falar. Porque eu adoro a Priscila, ela fez muito parte da minha vida, da minha conversão. Foi uma das primeiras pessoas que eu me conectei logo que eu me converti. Ela já orava por mim um pouquinho antes de eu me converter. Eu fui saber depois que ela e outros amigos, outras pessoas que eu sou amiga hoje, eles já oravam por mim, queriam que eu tivesse uma conversão, mas não posso falar muito sobre, até porque é a minha vida pessoal e também envolve outra pessoa, então não faz sentido, mas tá tudo bem, gente. Fiquem tranquilos. Vocês têm coisas que as pessoas não precisam saber. E eu tô muito tranquila em relação a isso. E eu não posso ser indelicada ou
irresponsável de simplesmente falar uma coisa, sendo que ela nem tá Com aqui para certeza. também Com debater certeza. caso ela queira. Então, tipo assim, acho que isso daí não é um problema público. Perfeito. Liberdade existe ou é um desejo? Existe. Por quê? Hum, existe porque eu acho que liberdade é uma coisa muito pessoal, né? Ela existe para quem quer e para quem busca. Ter irmãos é? Nossa, ter irmãos é Quantos você tem? maravilhoso. Eu Quantos tenho você tem? seis irmãos. Uau! Uau! Está que nem eu. Está que nem eu. Nossa, você tem 6 irmãos também? Eu tenho dois irmãos. Eu tenho dois irmãos naturais, biológicos, né? Porque os meus pais falam naturais. E outros 4 sobrenaturais. Então, fora os outros sobrenaturais que foram agregando na família. Minha família é enorme também. Nossa, eu adoro. Eu sou mais velha, né? Então eu tenho irmãos mais novos. Tenho um adolescente, a outra pré-adolescente, outro pré-adolescente. Enfim, tem um em cada canto, assim, vários por parte de. Vários, dois por parte de mãe, o resto por parte de pai. Mas ter irmãos é você ter. Eles sempre vão ser seus irmãos, né? Então é você ter companhia pro resto da vida, é você ter gente que é parecido com você, mas ao mesmo tempo é diferente. Super diferente. E que você vai ter gente para contar sempre, gente para chamar, né? Porque eu acho que eu não me imagino sem irmão. Eu fico pensando, nossa, quando eu crescer eu vou querer, sei lá, reunir todos os meus irmãos. Imagina se eu não tivesse irmão, mas ter irmãos é incrível. Uma coisa que você fez como influencer e que você não faria jamais. Uma coisa que eu fiz, expor minha vida demais. A Maju que nunca vai morrer dentro de você é? A Maju que nunca vai morrer dentro de mim. Ai, é a Maju. Nossa, é muito estranha essa pergunta. Eu acho que é a Maju sensível, assim. Boa. Ter fãs. A gente começou a falar um pouquinho disso. Ter fãs que gritam seu nome e choram é? É intenso, porque não sei outra palavra. É muito intenso. Eu já fui a fã que chora, a fã que, nossa, meu Deus, eu amo essa pessoa, quero conhecer essa pessoa. Eu já senti isso e eu acho que é uma coisa legal, mas são fases, né? Eu já encontrei muita gente que, nossa, já chorou, se emocionou muito porque nunca pensou que ia me encontrar. Ou pessoas de outro estado, que às vezes estão em São Paulo, passeando em São Paulo, a gente se encontra, a pessoa fala, meu Deus, eu moro não sei aonde, no interior de não sei da onde, nunca achei que eu fosse te conhecer. E eu entendo muito isso, mas é uma intensidade boa, né? Claro que tem seus limites, tem muita gente que passa dos limites, mas fora isso, eu acho que é uma intensidade legal. Ser famosa ou ter influência? Tem influência. Amar ao próximo como a si mesmo é? É difícil, Hum. mas é necessário e ao mesmo tempo que é difícil, não é tão difícil assim. E acho que é isso. Acho que eu fico com o difícil. Casar é? Casar é um sonho, Matheus. Casar é um sonho. Eu Aliás, quero muito. se ele estiver por aqui, fala para ele mandar o sinal. Matheus, vamos tá. Brincadeira. Mas eu quero muito casar, mas claro, eu tô muito tranquila, acho que isso vai acontecer no tempo certo. Mas não é pela festa de casamento nem nada, mas é pela realmente junção de duas pessoas, eu com o Matheus, que eu amo muito o Matheus. Então eu acho que ele tá aqui, ele tá rindo. Mas já entendeu, né? É indo direto aqui. Mas é pelo que vem depois, né, do casamento, a vida junto com aquela pessoa que vai ser a única pessoa pro resto da vida mesmo. E os frutos, né, que são os filhos que vem depois, mas daí é um outro assunto mais distante. Namorar sem sofrer é?
Namorar sem sofrer é impossível. Ainda mais no meu caso, porque eu namoro à distância. Então, o sofrimento, ele já vem junto no combo. Quer encarar isso daí? Vai ter um pouquinho de sofrimento, uma hora aqui ou ali, mas faz parte. Família é? Família é base. E acho que pode definir muita coisa, né? A família é onde a gente aprende, né, tudo praticamente. Comportamento, jeito de falar, o jeito de costume, né? Até quando você senta numa mesa com várias pessoas diferentes, cada um tem um costume de comer de um jeito, de falar de um jeito. Então eu acho que família é base, é uma coisa muito individual, mas é uma base muito importante. Numa roda de amigos, se a mais simpática é? Se é a mais simpática é coisa que eu não sou muito. Assim, eu me considero uma pessoa legal, mas eu não sou aquela mais, nossa, meu Deus, a Maju, ela é... não sou Entendi. muito, de verdade. A gente até teve a oportunidade de estar junto. Eu não sei se, não lembro se eu já extravasei em algum momento, mas eu já sou mais quietinha, assim, gosto de conhecer as pessoas, conversar e tudo mais. Mas eu não sei se eu me intitularia como a mais simpática, mas eu gosto de gente simpática, eu acho muito legal. Gente que é muito, ai, nossa, e aí, ai? Eu falo, gente, essa Chega pessoa, ela é tão chegando. legal. Eu falo, nossa, eu queria muito ser tão assim. Na sua opinião, ser deslumbrada é? Ser deslumbrada. Vale pedir exemplo de Vale. deslumbre? Queria saber. Ser deslumbrada, ser, enfim, gente, ser fútil, ser superficial, ser, enfim. O que é ser desse jeito? É, Se eu não importar com considero. coisas sem importância. Deslumbre é algo que eu não. Eu não gosto muito de gente muito deslumbrada, assim. Eu até entendo inicialmente alguns deslumbres, até os meus deslumbres, mas eu sei acalmar, assim. Eu sei, tipo, nossa, calma, tá passando do limite, tá ficando feio. Então eu acho que o deslumbre é algo que me chama atenção logo quando eu vejo alguém que é muito deslumbrada, uma pessoa muito deslumbrada, eu já falo, epa, calma aí. Está preocupada com aplausos é? Estar preocupado com aplausos é fútil. Ser consciente. Ser consciente é? Ser consciente é importante, porque eu tenho muito isso comigo, né? De ter a consciência do que eu tô fazendo, independente da circunstância. Ou eu não sou a pessoa que, eu vou deixar quieto isso daqui porque eu não estou em ser consciência, ou eu não gosto e eu não sou a pessoa que mistura muito as coisas, ou enfim, eu gosto de ser consciente nas minhas decisões, na minha vida normal. Eu não gosto muito de perder essa consciência. São Paulo ou Nova York? Ah, São Paulo, né? Porque eu moro aqui. E São Paulo é tipo Nova York, gente. É quase a mesma coisa. É verdade. Só Catanduva ou não Guarulhos? neva. Catanduva, Guarulhos. Nossa, acho que Guarulhos. Porque eu passei o maior tempo da minha vida lá, fiz muitos amigos lá. E é onde os meus avós moram até hoje. Tenho muitas lembranças legais e boas da minha infância lá. Shakshuka, que são ovos cozidos no molho de tomate, ou pão de queijo? Não, essa pergunta! Eu sabia que ia ter essa pergunta. Acho que é a pergunta mais difícil dessa live. Pode ser shakshuka com pão de queijo. Eu amo shakshuka, eu amo, amo muito, que é molho com ovo. É só isso e você come com pão. Mas pão de queijo eu tô sempre comendo à tarde. Mas se é pra escolher um, eu vou escolher shakshuka. É mais fácil descer ou subir? Mais fácil descer. Vinícius e Vitória são?
Perfeitos, lindos. Espero que eles estejam assistindo. Eu nem avisei que ia participar da live, mas um beijo para eles. Muita saudade deles. Ser jovem cristão alienado é? Difícil. É difícil. E ser jovem cristão consciente é? É saudável e é o correto, assim, eu acho. É mais fácil começar a escrever um livro ou terminar de escrever um livro? Mais fácil começar, com Concordo com você. certeza. Concordo com você. Lancei o meu ano passado e vou falar. Terminar é um parto. Um É, parto. é. É um parto. 2013 foi um ano? 2013 foi um ano caótico, porque foi o ano que eu mudei de Guarulhos para o interior. Foi um período meio estranho na minha vida, mas que já foi. 2020 está sendo um ano? Maluco, um ano doido, assim, e uma interrogação, na verdade. Está numa gruta bem estreita, com a cabeça encostando no teto e cercada de jacarés, é? Ai, me deu fobia só de eu ouvir a palavra jacaré. Nossa, eu tenho pavor de lugares pequenos, assim, até quando às vezes eu vejo vídeo ou alguma coisa na TV que é, sei lá, um cara entrando numa caverna que ela é simplesmente desse tamanho, ele tá quase encostando a cabeça, me dá uma falta de ar só de olhar. E jacaré, assim, eu queria amar todos os bichos, mas é difícil, porque o jacaré é uma coisa horrível, feio, e qualquer bicho que se pareça um jacaré eu não gosto, tipo lagartixa, que tem um rabo, pra mim ele é filhote de jacaré, então eu não gosto de lagartixa. Bichos com rabos. E o que mais Bichos te com rabo. faz, o que mais Não, te eu só faz rir? corrigindo, desculpa. O que mais te faz rir é? O que mais me faz rir. Olha, eu acho que o meu humor é um pouco peculiar. As pessoas que vivem comigo, algumas falam, nossa, não dá pra entender por que que você ri de certas coisas, mas vou falar do meu amigo Vinícius, que ele me faz rir muito. A gente tem uma comunicação muito engraçada, assim, só da gente se olhar, a gente entende a piada, a gente não precisa explicar nem nada, mas é uma coisa muito de irmão que eu tenho com ele, que ele me faz rir muito, muita saudade dele. A última vez que você chorou muito foi? A última vez que eu chorei muito, ah, semana retrasada? Acho que foi semana retrasada. Orar é? Orar é. Nossa, orar é muita coisa. Mas acho que orar é se conectar, né? Porque orar é praticamente tudo. É você buscar, é você pedir, é você agradecer, é você lamentar. E acho que tudo acontece ali, na oração. Então, acho que oração é tudo, Nós literalmente. temos, nós temos 1 minuto e 50 segundos. Meu Deus. Puxar os fios de cabelo. Puxar os fios de cabelo é? É uma mania horrível que eu tenho, que eu preciso parar. Eu acho que até puxei aqui no meio da live. É uma coisa involuntária que eu nem penso mais. Eu só, ainda mais no bate-bola, assim, ó, tô nervosa, eu já boto a mão no cabelo aqui, ó, fico puxando todo o cabelo. Mas eu não arranco mais, eu arrancava no começo, mas é algo sério. Então, se você que tá assistindo puxa o cabelo, não puxa o cabelo. Se você tá com a mão no cabelo agora, tira a mão do cabelo. Mas é uma mania horrível que eu tenho e queria muito parar. Uma que eu fiz para todo mundo que veio, porque a gente está transformando o projeto em podcast e vai transformar num livro. Pandemia é? Acho que vai ser a parte mais difícil de editar do podcast, porque eu tô pensando muito aqui, não. É tão confuso e tão. É uma mistura de coisas. Não sei explicar, assim. Olha isso. Ela é paralisante, ela é... Exatamente. Ela É isso. é tanta coisa que você não consegue nem
definir. Maju, vou terminar de um jeito diferente. Um texto bíblico que te faz um bem enorme e que você gostaria de deixar para todo mundo. Ou que talvez gostaria que eu lesse. Ixi, mas vai cair. Nós temos 10 segundos. Espera aí. Então vamos deixar cair e nós vamos voltar. Vamos Tá voltar. bom, Pessoal, nós tá vamos bom. voltar. Nós vamos voltar aqui. A minha barba branca, Maju, tá fazendo o povo me chamar de senhor. Olha só. O povo é desse jeito, né? Desse jeito mesmo. Escuta, você tá de volta aqui pra gente finalizar. Então vou dar uma esticadinha Tá. um pouquinho maior aqui. Aproveitando que a gente está junto, aproveitando que a gente está num período de pandemia, queria que você indicasse, como eu também tenho falado para todo mundo, queria que você indicasse um livro, ou que você está lendo, ou que te marcou, ou que você curte muito. Um livro que você indicaria. Olha, eu tô até com ele aqui, só um segundo que eu vou pegar Tá. para mostrar a capa. Tá. Eu tô lendo esse daqui, A Última Noite do Mundo. Ah, Ele é um pouco difícil de entender. Acho que o C.S. Lewis ele escreve um pouco difícil, você precisa ficar sim, voltando para entender. sim. Mas eu recomendo ele. Ele fala de muita coisa cristã, né? De temas sobre oração, sobre. Eu quero muito terminar ele logo, mas ao mesmo tempo eu não consigo, porque eu tenho que ficar prestando atenção para entender tudo direitinho. Mas eu nem terminei, mas eu já recomendo, ou qualquer outro do C.S. Lewis. Já li Cristianismo Puro e Simples, que também é muito lindo. Fundamental, É obrigatório. muito maravilhoso. Então eu recomendo esses dois. Ó, o pessoal, salva a live. A live tá salva, gente. Tá salva aqui no perfil e, como eu disse, ela vai ficar disponibilizada. Maju, eu tive até que criar um canal. Até um canal de YouTube criei, você acredita? Você virou youtuber. Virei influencer, youtuber. Você precisa me dar umas aulinhas depois, né? Me dá umas dicas. Faz um curso rápido, entendeu? Porque eu tô aqui me equilibrando. Vou te ajudar, vou te ajudar. Tem no conteúdo agora no YouTube, que é youtube.com/Carlos Bezerra JR oficial. Tá lá. E a gente, como eu estava dizendo para a Maju, um pouquinho antes da gente voltar, eu estava dizendo que a gente vai transformar esse projeto num podcast e quem sabe, não sei, quem sabe num livro, trazendo os insights de todo mundo que passou por aqui, desse período que a gente está vivendo, que é o período de pandemia. Mas falando de pandemia, a gente estava falando de indicação de livro, você estava indicando um livro, indica um filme. Ou que você viu recentemente, ou que você está a fim de ver, ou que te marcou. Um filme. Um filme que, deixa eu ver, eu vou recomendar um que eu assisti esses dias, que eu já citei, que é o Efeito Borboleta. Ah, Eu já tinha encontrado esse filme no YouTube uma vez, só que ele era com uma qualidade meio ruim, então eu nunca tinha terminado de fato. E eu assisti esses dias, consegui terminar, consegui chegar até o final. É um filme um pouco antigo, né? Mas é um filme que te faz pensar em muita coisa, porque você termina ele e você fala. A gente tem muito essa mania de falar que, eu queria voltar lá atrás para resolver isso aqui, ou fazer diferente. Só que o filme ele relata que ter esse tipo de comportamento, ou se quando você tem o poder de fazer isso, não necessariamente isso vai dar certo. Tô dando spoiler aqui do filme, mas se você já assistiu, assiste de novo. Eu acho que é um filme muito bom, eu gostei muito. Uma série. Olha lá, o Maxwell está perguntando aqui. Uma série favorita, Maju? Era o que eu ia te perguntar também. Uma série favorita. Nossa, eu não sou pessoa muito de série, mas pode ser um seriado? Pode. O quê? Tem um senhor aqui no sofá indicando, falando, esse aqui, esse aqui. Mas eu acho que, não sei dizer, não queria falar um seriado, série. Nossa, já que a gente tava falando de Bíblia, versículo, tem uma série muito legal que é The Bible. E acho que é muito explicativa, assim, né? Uhum. E acho ela legal, porque você que está começando a ler a Bíblia, ou você já leu a Bíblia, ela é muito boa, porque ela começa um pouco umas cenas do início, assim, da Bíblia. É óbvio que ela vai cortando, né, muita coisa.
Mas é um negócio que você consegue visualizar tudo aquilo que você leu, você consegue ver e falar, nossa, imagina, foi exatamente assim que aconteceu. Claro que não foi exatamente assim, mas é um livro, uma série muito legal. Tem, acho que, se eu não me engano, 10 episódios só, mas vale muito a pena. É bem curto e é lindo. Uma música, Maju. Uma Uma música música. que você curte muito, que te traz lembranças, enfim, uma música que te marcou. Uma música. Acho que Mr. Brightside, que é do The Killers. Eu amo muito essa música, eu amo essa banda, mas é uma música que quando eu escuto eu falo, nossa, eu fico muito feliz. Dá vontade de viver, sei lá, dá vontade de coisas legais, fazer coisas boas, coisas legais. Eu amo essa música por isso. Uma referência, uma pessoa que é uma referência para você. Uma pessoa que é uma referência. Nossa, eu acho que são muitas pessoas, mas. Nossa, eu tenho uma moça que eu sigo ela há um tempo, que se chama Leandra Medini, ela é francesa, se eu não me engano, e ela é dona do blog Man Repeller, acho que é isso. Eu já sigo há um tempo o perfil dela, eu não sigo outro, acho que eu comecei a seguir recentemente. É um perfil super legal, é uma moça super legal, ela é um pouco mais velha que eu, mas ela trabalha com moda e ela tá inserida nisso. Mas o que eu mais gosto nela, que eu consigo olhar e falar, nossa, é uma referência, é o jeito que ela é, o que ela é. Então, ela tem um jeito muito peculiar, um jeito muito dela, de tanto de se vestir como de se comunicar. Acho ela super engraçada também. E ela é aquilo ali, ela usa pouca maquiagem, ela é ela. E eu acho ela maravilhosa do jeito que ela é. Então, eu acho que se for falar de alguém, assim, a primeira pessoa que me veio à cabeça foi ela. Bom, e para a gente terminar, então, para a gente terminar de um jeito diferente aqui, aí eu queria que você, enfim, citasse um texto bíblico que você gosta muito, ou que você gostaria de ouvir essa noite, que te faria muito bem ouvir, que você gostaria de compartilhar com os outros. E aí eu leio para você e leio para todo mundo. Tá, eu ia ler aqui, mas pode ler aí. Romanos 8, 38 e 39. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu amo muito esse versículo. Por quê? Porque ele faz muito sentido. Eu acho que ele é muito verdadeiro, assim, ele conforta muito. Olha lá, Romanos 8, 38 e 39. Olha lá. Deixa eu ver se está certo aqui. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Oh, bom demais, bom demais. É lindo, né? É isso. Nada nos separa do amor de Deus. E nesse momento, mais do que nunca, ele faz ainda mais sentido, né? Sim. Não tem pandemia, não tem distanciamento social, não tem nada capaz de nos separar do amor de Deus. Maju, deixa eu te agradecer. Obrigado. Obrigado pelo Obrigada a carinho, você, pela adorei atenção. participar Nossa, dessa live. foi sensacional, sensacional. Adorei, obrigada. Obrigado. Precisamos repetir outras. Vamos. Deus abençoe, te guarde. Deus te abençoe fortaleça. também. Um beijo na sua família. Dou. Dá um beijo especial no Matheus também, um beijo Eu nos dou. teus pais, nos irmãos, um beijo especial para você e um Obrigada. beijo para todo mundo que está aqui com a gente. Um beijo. Beijo, gente. Nada pode nos separar do amor de Deus. Amém. Beijo. Beijo, Carlos. Tchau. Tchau.